Então, o primeiro passo para você superar o medo de colocar limite no contexto sexual passa por esse processo de ampliação de consciência, onde eu compreendo qual que é a solução, né? No caso dessa situação de limite no sexo, a solução é colocar o limite e percebo o resultado a longo prazo de ter essa postura que remedia e que não soluciona, né? E que vai me causar tanto mal, né? Que eu vou ficar nessa escadinha do incômodo, da ferida e depois eu tô destruída, tá? Eu vou nessa escadinha. E daí quando eu paro para olhar isso e percebo isso a longo prazo, né? O meu futuro, ele é reverberação do meu presente. Qual será o meu futuro se eu continuar agindo como eu estou? Então, eu entendo que eu preciso desenvolver a habilidade de me expressar. Eu preciso desenvolver a habilidade de me expressar. E isso é uma habilidade, só vem com treino. Todas essas habilidades a gente é capaz de desenvolver. A gente pensa, eu não sei dirigir. Se eu mexer, se eu começar a fazer aula, eu vou desenvolver a habilidade de dirigir, vou dirigir. Se eu tenho dificuldade de me expressar, eu tenho como desenvolver essa habilidade de me expressar, tá? Eu passei por isso. Eu era uma pessoa que ou me expressava, meus limites não eram respeitados e eu permanecia, ou eu não me expressava. Então eu fazia as duas coisas, né? Das duas formas, meus limites não eram respeitados. Ou não eram respeitados por mim, porque eu não posicionava, ou não era respeitado pelo outro, porque eu me posicionava e o outro não respeitava. Mas eu era uma pessoa que, com os limites, não é? E eu percebia que eu tinha essa questão da expressão, né? Muitas vezes eu estava em situações que eu simplesmente não me expressava, eu não colocava os meus limites. E eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que me anulava para agradar, que eu queria deixar todo mundo bem, que eu queria deixar todo mundo feliz, e que o resultado disso era eu estar em depressão, era eu estar ansiosa. Então isso reverberava em mim. E eu comecei a perceber o quanto eu não estava cuidando bem de mim. E eu falei, não, eu preciso desenvolver essa habilidade de falar. E quando eu me comprometi a desenvolver a habilidade de falar, aos pouquinhos eu fui fazendo isso. E é engraçado porque daí não é só no sexo, é na vida toda. Você começa a olhar todas as situações e você começa a ter uma postura de que já não é normal para você se anular. Não é normal para você ficar falando algo que não é a sua verdade para agradar o outro. E daí você começa a entrar num lugar que é muito de amor próprio, de me amar realmente, me cuidar e entender que isso tem consequências para mim. Então eu tenho que me colocar em primeiro lugar e entender que eu ser autêntica, que eu ser verdadeira, por mais que pode ser que o outro se doa com isso, eu não estou com a intenção de ferir o outro, eu só estou com a intenção de cuidar de mim. Eu não estou com a intenção de machucar o outro, eu só estou cuidando de mim, da minha sanidade mental, do meu emocional, da minha saúde, de tudo, da minha felicidade, da minha paz. E daí eu começo a colocar os limites em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu expandi minha consciência para olhar para a importância que é você se expressar no mundo, você trazer a sua verdade, eu comecei a mudar em todas as áreas da minha vida, não foi só no sexo, porque o sexo era uma das áreas também, né? Onde eu também fazia às vezes coisas que não tinha sentido para mim, mas eu não tinha coragem de falar. Então eu comecei a me posicionar no mundo de forma diferente. Então eu comecei a perceber cada detalhezinho, né? Eu conto muito, né, que eu ia para a missa com meu pai e eu não gostava de estar na missa, porque eu não gostava das coisas que o padre falava e aquilo me incomodava. Mas eu fazia aquilo para agradar ele. Eu falei, bom, se me incomoda, se é só para agradar o outro, por que eu vou fazer? E daí eu lembro que demorou 6 meses, da hora que eu decidi que eu ia parar de ir na missa, para o momento que eu realmente parei de ir. Por quê? Porque eu não queria magoar meu pai, eu não queria chatear meu pai. E daí a gente vai fazendo. Só que como eu estava com uma postura muito comprometida comigo, com o meu amor próprio,
eu fui assim criando coragem interna até que chegou um momento que eu falei. E foi muito engraçado porque isso foi uma reverberação para todas as minhas relações, né? No meu relacionamento que eu estava naquele momento, eu comecei a me posicionar, eu comecei a falar com os meus amigos quando me pediam um favor que eu não queria fazer, que se eu fosse fazer era só para agradar o outro, eu comecei a aprender a falar não. E isso foi um movimento que reverberou não só para minha sexualidade, como para minha vida. Porque se você, na hora do sexo, não consegue colocar limite, será que fora do sexo você também não? A sexualidade, ela é um espelho da nossa vida, né? De como eu me coloco no mundo, tá? Então eu preciso muito olhar para isso, para essa forma que eu estou me colocando no mundo e começar a transformar.